Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai começar a nossa segunda parte sobre função quadrática, o nosso modelo C. Vamos lembrar que a gente viu na nossa primeira parte os modelos C1 e C2. Então são problemas que envolvem economia, administração, contabilidade, a área de negócios, problemas que envolvem a parte financeira. No nosso modelo C1, a gente quer, por exemplo, calcular o lucro de uma empresa como receita menos custo. A gente já tem a função receita, a função custo, a gente faz uma conta de menos. Receita menos custo, encontra o lucro. Modelo C1. No nosso modelo C2, a gente calcula, por exemplo, que a receita é preço vezes quantidade. Faz uma conta de vezes e calcula o x do vértice. Tudo bem? Agora, no nosso modelo C3, a gente vai fazer uma fusão do modelo C1 com o modelo C2. Bom, a gente sabe que o nosso lucro é receita menos custo. Ótimo. Antes da gente começar a explicar esse modelo C2 com C1, que gera o modelo C3, eu estou colocando o enunciado aqui para vocês de uma questão que apareceu lá na PUC de São Paulo em 2016. Lê um pouquinho, interpreta, pensa e volta aqui comigo que a gente vai resolver junto. Então, pessoal, vamos lá para o nosso modelo C3. Esse modelo, você vê que no enunciado a pessoa vende camisetas. E ela quer saber qual que é o preço de venda para você ter o lucro máximo. Ela fala que o preço de venda é desconhecido, eu vou chamar de X. Ela compra 40 menos X unidades. Então ela vende 40 menos X unidades, porque para comprar você tem que vender. Então, se eu comprei 40 menos X unidades, eu tenho que vender 40 menos X unidades. O preço de custo de cada camiseta é R$16. Você quer saber o preço de venda que você tem que colocar e a porcentagem que o cliente vai ter que pagar. Então, quando você calcular o preço de venda, em relação ao preço de custo, qual que é o aumento que eu vou ter que repassar aos clientes? Tudo bem? Então vamos lá, ó. No nosso modelo C1 a gente viu que lucro vai ser, então ó, lucro vai ser a nossa receita menos o nosso custo. A gente já tinha a função receita e já tinha a função custo, a gente fazia uma conta de menos. Agora a gente não tem a receita e não tem o custo, mas receita não é preço vezes quantidade? O preço eu não sei, vou chamar de X, ó. E a quantidade? 40 menos X. Tá vendo o nosso modelo C2 aqui? Com o modelo C1 em cima, conta de menos, e aqui eu fiz o preço vezes a quantidade. Só que a gente avança, porque esse aqui é o preço de venda, ó. PV é preço de venda da camiseta. E a quantidade está aqui. Mas para vender você tem que comprar. Para vender você tem que comprar. Então, tanto que você comprou 40 menos X, também você vendeu. Aqui que está o pulo do gato. Você compra a 40 menos X e vende a mesma quantidade a 40 menos X. Só que o preço é diferente. O preço de compra, ele vale quanto? 16. E o preço de venda? Eu não sei. Então, a ideia do modelo C3 é você montar essa estrutura. Receita vai ser o preço vezes a quantidade, mas é o preço de venda, e o custo vai ser o preço de custo vezes a quantidade. Tudo bem? O preço de custo vezes a quantidade, que é 16. Agora você está percebendo que isso aqui é fator comum, ó, 40 menos x, 40 menos x. Põe em evidência 40 menos x, vezes, o que sobra? X menos 16. Ué, meu sonho é que a parábola esteja fatorada, né? E ela está fatorada. Como que você calcula o vértice dessa parábola? O x do vértice é a média aritmética das raízes. Iguala isso aqui a zero, você vai encontrar as raízes, ó, 40 e 16. Divide por 2 porque é a média aritmética das raízes. Então a gente vai ter 56 dividido por 2.
Então, meu preço de venda, pessoal, é de R$28. Agora, não é a pergunta dele, qual é o preço de venda. Você precisa do preço de venda para responder a pergunta. Qual que é a pergunta? A pergunta é, qual é o aumento percentual repassado? Ué, você vai fazer o aumento pelo aumentado. Qual que foi o aumento de 28 em relação a 16? Você aumentou 12 em cima do aumentado. O aumentado nosso é 16. Então, essa aqui é a variação percentual. Aumento, o quanto foi maior, em termos de diferença, em cima do que você aumentou, do aumentado. Então, 12 dividido por 16 é 3/4, mais 3/4 é 75%. Então, a gente vai ter que repassar para os clientes 75% de aumento. Tudo bem, pessoal? Esse exercício é bem bacana. A gente vai fazer o modelo C4 agora. Um abraço. Olá, pessoal. Tudo bem? Agora a gente vai ver o nosso modelo C4. E para exemplificar esse modelo C4, eu vou colocar uma questão que apareceu lá na EFON em 2018. Lê o enunciado, interpreta um pouquinho, pensa e volta aqui para a gente resolver junto. Vamos lá? Então, pessoal, esse exercício, cujo modelo é o nosso C4, é um dos mais difíceis junto com o modelo C5. Qual que é a ideia aqui? Nesse exercício, a gente tem uma aluna do terceiro ano da EFON que vai vender canecas. E ela percebe o seguinte, se você vender a R$9 uma caneca, você consegue uma quantidade de venda de 300 unidades. Então, olha só o que eu vou fazer. Lembra que a gente escreveu que a receita é preço vezes quantidade? Lá no nosso modelo C2, preço vezes quantidade. A gente precisa formar o preço agora e a quantidade. Bom, quando o preço é R$9, ela consegue vender 300 unidades. Então a nossa receita é 9 vezes 300. Ótimo. Aí ela percebe o seguinte, a cada R$1 de desconto que você dá no preço, você vende 100 unidades a mais. Então vamos lá, ó. A cada R$1 de desconto, então um desconto, vou vender a R$8. Quanto que você consegue vender a mais de canecas? 100. Então se eu der 2 descontos de R$1, então, menos R$2 mais 100 vezes 2. É o aumento de canecas. Se eu der 3 descontos de R$1, então 1 vezes 3, eu vou aumentar 100 vezes 3. Então, o que você tem que perceber? Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Lê comigo. O X que eu vou colocar daqui a pouco, ele é a quantidade de vezes que damos o desconto de R$1 no preço para aumentar a quantidade. Então, a gente tem que colocar aqui, ó, um X. E aqui também um X. Por quê? Se você der um desconto, você vende a R$8. Então eu vendi 100 vezes 1, 100 unidades a mais. Se você der 2 descontos, você vai vender a R$7. Então quanto a mais você vende? 100 vezes 2. Então X é a quantidade de vezes que você vai dar o desconto de R$1. Se você conseguiu equalizar isso, você resolve o problema, porque eu já tenho o preço e já tenho a quantidade. Meu sonho é que a parábola esteja fatorada. Então o nosso x do vértice vai ser a média aritmética das raízes. Igual a zero isso aqui. Essa raiz aqui vai ser 9, mais essa raiz aqui vai ser menos 3. Tudo isso dividido por 2. Então eu vou ter 6 dividido por 2, isso é 3. Calma! 3 é a quantidade de desconto de R$1 que eu vou dar. Então, qual vai ser o meu preço que você vai ter que colocar? Então, o seu preço P vai ser
os R$9 menos 1 vezes 3. Então, o seu preço vai ser de R$6. Aí você tem uma receita máxima. Legal, né? Um abraço aí, pessoal. Até a próxima.